pessoal vai chegando, né? E Aham. sempre tem um pouquinho de atraso. É algum problema para você, se bem que já está gravando? Com a gravação? Pode gravar, sem problemas. Tá bom, autorizado, tá? Gente, nós vamos começar com a tarde de hoje, né? Com o professor e doutor Kleiner Bravin Donadel. Ele vai falar para a gente sobre o plágio na escrita científica, implicações e desafios. Kleiner vai fazer a apresentação dele, tá? Pode falar, Kleiner. Ai, Tá boa bom. tarde a todos, tá? Obrigado, Marlinda. De Bom, nada. primeiro, queria agradecer o convite aí do Campus Colatina, né, para passar essas palavras aqui para vocês sobre esse tema. Como nós estamos com quantidade de pessoas relativamente reduzida, a gente pode fazer algo um pouco até mais dinâmico, caso vocês queiram. Inicialmente eu tinha pensado em fazer a fala, né, por completo e depois abrir o espaço aí para perguntas, eventuais perguntas, ou algum questionamento, um debate, alguma opinião, alguma coisa nesse sentido. Mas como nós estamos aí com poucas pessoas, caso vocês queiram, gente, podem interromper e fazer a pergunta de vocês, tá? Não tem problema, não. Eu vou acompanhar agora a apresentação, então eu não estou acompanhando o chat, eu não vou poder acompanhar o chat, e aí se tiver algum ponto a ser colocado pelo chat, a Marlinda ou a Renata, elas fazem a interrupção, tudo bem? Mas o melhor é que quem quiser fazer algum comentário, que faça aí diretamente pelo microfone. Então, o tema que me foi solicitado, né, o plágio na escrita científica, implicações e desafios. E nós vamos hoje, coloquei aqui alguns pontos que eu vou abordar nessa minha fala. Primeiro eu vou fazer uma apresentação pessoal, falar um pouquinho da minha história. Depois vou falar sobre a pesquisa científica, fazendo uma contextualização do que seria pesquisa científica, também do que seria a escrita científica. Depois contextualizar sobre os comportamentos éticos na escrita científica, e claro, falar dos desvios éticos que a gente pode encontrar, né? Aí sim chegar efetivamente no tema principal, que seria o plágio na escrita científica, que é um desses comportamentos. Mostrar alguns exemplos que a gente pode listar com relativa facilidade, inclusive da mídia, e depois eu avanço para falar sobre as implicações e desafios, né, tanto como aluno, quanto como professor, como pesquisador, como gestor, enfim, né, falar um pouquinho de todos esses desafios relacionados ao plágio que a gente tem. Falar também de softwares que vão nos ajudar a detectar eventuais plágios. E depois eu vou tecer as minhas considerações finais e aí um espacinho para discussões. Então, aqui é um pequeno print lá do meu currículo Lattes, né, Marlinda? Essa foto que você viu. Eu sou professor do Exato. eu sou professor do Campus Vitória e eu tenho uma formação toda na área de engenharia elétrica, especificamente. Então, fiz graduação lá nos idos de 2005, mestrado e doutorado em engenharia elétrica pela UFES. Hoje eu sou professor do Campus Vitória e atuo nos cursos que são dados na área lá. Então, aí nós temos técnico em eletrotécnica, engenharia elétrica, pós-graduação em eficiência energética e mestrado profissional em tecnologias sustentáveis, o PPG-TECS, são os cursos que eu atuo. E as minhas áreas de pesquisa são estudos de perdas técnicas e não técnicas de energia, planejamento de rede de distribuição, trabalho também com smart grids, microgrids, cidades inteligentes, algo nesse sentido. E além disso, e talvez até um dos motivadores de eu estar aqui falando sobre esse tema, é que eu estou, na verdade, como editor da área de engenharias da revista Eficiência, a RIC. E aí, inclusive, alguns de vocês já viram alguns e-mails meus, né, pedindo para fazer avaliação de algum artigo, alguma coisa nesse sentido. E também sou ex-aluno do Campus Colatina. Estudei aqui entre 95 e 98. Já faz bastante tempo, fiz o curso na época de processamento de dados. Morava vizinho aí de Colatina. Então,
Como eu também estou aqui representando a revista RIF Ciência, eu vou falar um pouquinho também sobre ela. Então, mostrar para vocês a nossa revista. Ela está indo aí para... Esse ano, 2021, é o 7º ano, é o 7º volume de publicação dela. Coloquei aqui alguns prints para vocês visualizarem. O site, caso vocês queiram acessar, está aqui em tela. Mas é só entrar no site do IFES também, e por lá a gente consegue acessar a revista sem maiores problemas. E eu coloquei aqui também os prints das 2 últimas edições. Na parte central da tela, que seria a imagem da direita, vocês veem aí a edição do volume 7, que vai de janeiro a dezembro de 2021, e na figura da esquerda vocês podem ver aí uma edição especial que a gente rotineiramente acaba produzindo. Neste caso ali, o tema dessa edição especial é o desenvolvimento regional sustentável, o Centro-Oeste Capixaba. E não sei se vocês estão reconhecendo essa imagem, né? Ela é da ponte ali de Colatina, né? Da ponte antiga de Colatina. Então, porque justamente Colatina faz parte, né, da região Centro-Oeste Capixaba, e a imagem que foi utilizada foi bem alusiva a essa região. Né? Por isso eu também coloquei ela aqui para dar todo esse contexto, né, que a gente está. A revista ela tem 4 grandes grupos, 4 grandes áreas, macro-áreas, vamos chamar assim. Nós temos, então, a primeira macro-área, que seriam as engenharias, da qual eu sou o editor responsável. Então, todos os artigos da revista passam pelos editores das áreas, antes de serem publicados. Nós temos também uma outra grande área, que englobam as ciências humanas e sociais aplicadas, linguística, letras e artes, cuja editora é a Josiane, que inclusive é servidora ali do Campus Colatina, né? Vocês provavelmente devem conhecê-la. O próximo grande grupo são as ciências agrárias, biológicas e ambientais, cuja editora é a professora Ana Paula de Alegre. E a última grande área são as ciências exatas e da terra, cujo editor é o professor Arlando Campos Vilavelha. Falar dos eventuais comportamentos indevidos, vamos dizer assim, na escrita científica, a gente tem que voltar um pouquinho. Eu preparei essa contextualização, até porque muitas vezes o público é bastante diverso, nós temos pesquisadores, temos alunos, tem pessoas que às vezes estão querendo iniciar na pesquisa e tudo mais, então eu preparei essa contextualização justamente para a gente uniformizar um pouco mais a informação antes de entrar no cerne da questão, que é o plágio. Então, vou comentar com vocês, né, o que seria o que é pesquisa. Vamos tentar responder essas perguntas: o que é pesquisa, o que é ciência, qual seria a diferença entre pesquisa e pesquisa científica? Será que a gente consegue respostas para uma ou mais dessas perguntas? É o que eu vou comentar com vocês agora. Então, a pesquisa, efetivamente, o ato de pesquisar algo no sentido mais amplo possível, é um outro nome dado para a ação de coletar dados e informações, analisá-los e depois chegar aos resultados. É isso, então, que é uma das definições que a gente pode colocar aí como pesquisa. Só que pesquisadores, eles têm que, naturalmente, se basear em algum método, e eles utilizam, naturalmente, métodos científicos para realizar as suas pesquisas. Então, isso torna as pesquisas, de uma forma geral, em pesquisas científicas. É como se a gente desse já uma afunilada nos nossos conceitos, na nossa classificação. E aí uma outra pergunta, algumas dessas perguntas são até retóricas, né, gente? É para pensar, é para refletir. O que seria, então, ciência? Será que é fácil definir? Né? É algo que a gente pode ir lá num livro, num dicionário, qualquer outra fonte de informações, e buscar essa definição? Então, eu trouxe uma literatura para a gente refletir. O Francelin, ele, no seu trabalho, ele diz que raramente os filósofos da ciência eles se propõem a definir o que seria ciência. E ele lista 3 motivos para essa recusa em uma definição tão fechada, tão formal. Toda definição tende a ser incompleta, sempre pode existir algo que foi eventualmente excluído, ou algo que poderia ter sido incluído. A própria complexidade do tema, uma definição tão complexa como essa,
e a falta de acordo que a gente tem, muitas vezes, entre os diversos autores para essas definições. E aí, eu coloquei, claro que isso aqui é bem provocativo, né? Vamos começar, então, com algo bem provocativo, buscando definir o que seria, então, ciência. E aí eu fui nessa fonte de informações que vocês estão vendo aqui. O que vocês acham dessa definição? Pode até, inclusive, ler aqui. Ó. Ciência refere-se a qualquer conhecimento ou práticas sistemáticos. No sentido estrito, a ciência se refere ao sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico, bem como ao corpo organizado de conhecimento conseguido através de tais pesquisas. E aí, né, é claro que eu comecei com essa definição desta fonte, justamente para mostrar para vocês que nós temos diversas fontes de informação possíveis. E até para definir a própria ciência, a gente coloca algo provocativo de como a gente vai poder buscar essas fontes de informação. Então, eu deixo para vocês nesse momento tenham cuidado com as fontes nas quais vocês buscam informação. Em nenhum momento eu disse que aquela definição ela estava incorreta, incompleta, algo nesse sentido. Eu apenas estou chamando a atenção de que a gente não deve, né, como pesquisadores, alunos, como alguém que quer fazer um trabalho científico, buscar informações de qualquer fonte, ou uma fonte que não seja, ou não tenha indicações de ser uma fonte confiável. Mas o que seria, então, né, uma fonte confiável? Já que a gente consegue buscar essa questão também, o que seria, então, uma fonte ou não confiável para definir, inclusive, a própria ciência. Nós estamos ainda dentro da definição de ciência, que até agora a gente não conseguiu ainda algo tão conciso, tão fechado. E, claro, fui atrás. Né? Então, um outro autor, neste caso aqui de 1993, colocou, né, uma outra definição sobre ciência e conhecimento científico. E aí, nesse caso, ele colocou que a ciência é o conhecimento científico, que é o conhecimento provado. As teorias científicas são derivadas de maneira rigorosa da obtenção dos dados da experiência adquiridos por observação e experimento. A ciência ela é baseada no que podemos ver, ouvir, tocar, etc. Opiniões ou preferências pessoais e suposições especulativas não têm lugar na ciência. A ciência é objetiva. O conhecimento científico é conhecimento confiável, porque é conhecimento provado objetivamente. Também não coloquei essa definição como sendo absoluta, veja que em nenhum momento eu também coloquei dessa forma, mas aqui nós temos uma fonte de informação dita ou classificada como mais confiável, para a gente conseguir, inclusive, definir a própria ciência, mesmo que a gente discorde do que está sendo dito. Em nenhum momento também eu coloquei que todos temos que concordar com o que está posto, algo nesse sentido. Neste caso aqui, gente, a fonte de informação foi um livro, apesar de antigo, né, 1993, mas um livro consolidado sobre pesquisa científica. Algo que foi revisado, revisitado, muitas vezes trabalhado por diversos autores, não só uma pessoa atuando naquele texto, mas que o autor ou os autores conseguiram, então, colocar o seu conceito, a sua expressão, a sua definição de uma forma sistemática e consolidada. Volto a frisar, não estou dizendo que o que está no Wikipedia está errado, tá? Eu só quis dizer que foi uma provocação realmente para indicar que a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê por aí. Então, esta definição é uma das que eu gostei, trouxe essa para vocês, mas a gente consegue, inclusive, encontrar outras na literatura. Né? Então, deixo aí para vocês refletirem também sobre isso. Nesse contexto, os métodos científicos que são aplicados, então, na pesquisa científica, eles têm que ser simples de entender e, basicamente, eles são uma maneira de pensar sobre os problemas e as suas soluções. Eles devem ser sistemáticos, lógicos e sequenciais, em ordens com o princípio de causa e efeito firmemente no lugar. Então, vejam que o método científico justamente estabelece toda essa metodologia, o como fazer sobre a pesquisa científica. Claro que a gente não pode também colocar todas as áreas no mesmo cesto. Engenharias trabalham de um jeito, ciências humanas trabalham de outro, biomédicas trabalham de uma outra forma. Enfim, cada área tem as suas particularidades e a gente também não pode colocar todas elas no mesmo cesto, justamente, né, para não
ceifar as suas características particulares. Mas os métodos científicos permitem justamente que a gente consiga atender a essas particularidades. E o que seria, então, a pesquisa científica? Então, aí uma próxima definição é de que a pesquisa científica é um procedimento racional e sistemático que tem como propósito buscar respostas aos problemas que foram postos. Pesquisa justamente busca responder a problemas que foram colocados, que foram surgindo ao longo da história, das necessidades das pessoas, da sociedade, e aí os mais variados problemas, transporte, energia elétrica, fornecimento de água, enfim, nas mais variadas áreas. Estou citando algumas, claro, mais ligadas às engenharias, que é onde eu acabo militando mais. Mas para todos os problemas, a gente busca respostas. Nem sempre a gente encontra com facilidade, às vezes, num primeiro momento, a gente nem encontra, nem com dificuldades, mas que a gente consegue, então, estabelecer um método, um propósito racional, sistemático, para conseguir responder às perguntas que foram postas. As perguntas científicas. Aí eu puxo, então, agora para uma nova parte, que é, a partir do momento que a gente entendeu o que é pesquisa científica, entendeu o que seria para o seu método científico, entendeu tudo isso, como que a gente pode documentar e dar publicidade às pesquisas científicas que estão sendo desenvolvidas. Então, existe também, né, uma forma da gente documentar e dar publicidade a essas pesquisas, aos resultados dessas pesquisas, e isso não é feito de uma forma totalmente aberta. A gente tem procedimentos também para isso. E aí, vejam que eu estou cada vez mais me aproximando da escrita científica. Então, a escrita do tipo científica, ela é utilizada para dar publicidade, ou seja, para tornar público, para divulgar, seja para o público em geral, seja para um público específico. Público em geral é quando você realmente quer atingir o maior número de pessoas possível. Públicos específicos é quando você quer atingir um determinado público. Né? Por exemplo, pesquisadores da área de engenharia elétrica, ou alunos da área de engenharia elétrica, ou alunos de um determinado curso. Né? Você vai dar publicidade um pouco mais direcionada. E você também precisa registrar o conteúdo da sua pesquisa científica. A escrita científica, ela tem que seguir normas e padrões bem definidos. Cada um dos veículos de publicação, cada um dos veículos tem as suas próprias normas e padrões. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Artigos em congressos técnicos científicos, eles possuem padrões justamente de apresentação dos trabalhos, padrões no tempo de apresentação, tudo isso é padronizado. Claro que cada congresso que porventura vocês virem por aí pode ter um padrão diferente, não tem nenhum problema nisso. Quando eu falo congressos, eu também estou falando de toda essa categoria de eventos que são, às vezes, similares a congressos. Conferência, congresso, coisas nesse sentido, formam uma grande categoria que está incluída aqui. Artigos em periódicos científicos, então a ciência ela é fortemente baseada nas publicações em periódicos hoje em dia digitais, praticamente nada impresso, que nos periódicos a gente tem, então, a ponta da ciência, ou seja, o que de mais moderno e novo está sendo feito, e o que de mais profundo está sendo feito. São trabalhos, então, com maior grau de profundidade. Aí, eles são direcionados para os periódicos científicos. E aí, cada uma dos periódicos ou revistas também são praticamente equivalentes, cada um deles tem também o seu padrão, a sua forma de dar publicidade e registrar o resultado da sua pesquisa. Outra forma também, que a gente muitas vezes esquece, são os trabalhos de conclusão dos cursos. Cursos de graduação praticamente todos têm, né? É bem comum. Pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos técnicos, muitas vezes. Nós temos hoje cursos que têm TCCs ou TFCs, enfim, muda um pouquinho a sigla, mas a ideia é a mesma. São trabalhos de conclusão. Você não pode, normalmente, você não vai fazer um formato livre, você tem um formato a ser seguido. Ok? E quando a gente está colocando o conteúdo da nossa pesquisa, os resultados que nós obtivemos,
seja no artigo, seja na dissertação, seja num trabalho de conclusão, seja no que for, seja no trabalho da disciplina do professor XYZ, ok? Quando a gente está colocando isso, a gente precisa ter alguns cuidados. Primeiro, cuidado que a gente tem que ter na escrita científica é que a linguagem ela deve ser clara e objetiva. Esse é um requisito, né? Sem rodeios desnecessários. Seja objetivo, seja direto na sua linguagem, na sua escrita. Isso facilita bastante quem vai ler o seu texto, o seu trabalho depois. Nós temos que tomar também um cuidado de relatar o que foi feito na sua pesquisa e os resultados que foram obtidos, mas sem aumentar ou omitir informações, né? Isso é um dos comportamentos também que nós vamos ver mais para frente, que é o comportamento no qual os autores começam a inflar o seu trabalho. A pessoa fez algo que poderia ser colocado, por exemplo, em uma página, e ela escreve 5, 6, 7, 10 páginas falando sobre o que foi feito, desnecessariamente, né? A gente sabe disso. E outro comportamento é a omissão, é quando você oculta aquilo que você fez. Uma das características da escrita científica é a garantia, ou quase garantia, nem sempre isso ocorre, mas você busca a garantia de reprodutibilidade, ou seja, os leitores eles têm que ser capazes de reproduzir aquilo que você está colocando. E nem sempre a gente encontra essa omissão. Os autores vão lá, às vezes escondem uma etapa-chave, uma etapa crucial, alguma coisa nesse sentido. Nós temos também que respeitar os limites impostos pelo meio de divulgação. Então, se tem que seguir o formato X, ele tem que ser seguido. Se só pode ter 10 páginas, esse vai ser o limite. Isso tem que ser respeitado. Senão você corre o risco de ter o seu trabalho divulgado ou ter uma classificação diminuída com relação a ele. Então, associado a isso, nós temos também que respeitar a formatação exigida pelo meio de divulgação, necessariamente. E na escrita científica nós temos que evitar o uso de comparações que são totalmente subjetivas. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Grande, pequeno, pouco, muito, caro, barato, dentre várias outras que a gente pode citar. Então, a gente tem que evitar esse tipo de comparação que é totalmente subjetivo, ok? Tem que ter algo para você se basear. Por quê? Por que é caro? Caro é comparado... o produto X é caro comparado em relação ao produto Y e por aí vai, né? Aqui eu trouxe um exemplo de formatação. Nesse caso, a gente usei vários exemplos da revista Eficiência. Neste caso, é o template, é o padrão da revista Eficiência, o cabeçalho. Vejam que, neste caso, nós temos uma definição bem clara das informações que têm que estar contidas e do local em que elas têm que estar contidas. Então, vocês podem ver, claro, que aqui eu coloquei algo em branco, coloquei o print do template original, mas onde está escrito título do trabalho, se imagina que tem que ser colocado ali o título do trabalho. Logo abaixo, o título em inglês, então tem que ser colocado o título em inglês, tem que seguir a formatação que foi colocada. Logo em seguida vem a listagem dos autores. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quantos a gente tiver no artigo. E, por último, a instituição de cada um autor, de cada um dos autores, indicando qual é o autor de correspondência. O autor de correspondência é aquele autor que é o elo aí entre a revista e o conjunto dos autores. Então, aqui um exemplo. Aqui um outro exemplo, só para mostrar para vocês um outro exemplo. Neste caso aqui, gente, é o trabalho de conclusão de curso da pós-graduação Lato Sensu em Práticas Pedagógicas, que eu estou fazendo, então já coloquei aqui como exemplo. Essas são as 2 primeiras páginas do modelo. Vejam que as informações estão todas em branco ainda, naturalmente, mas se a gente quiser escrever um trabalho de conclusão de curso para essa pós-graduação, nós temos que seguir a formatação que foi colocada. Aqui são as 2 primeiras páginas do documento que foi disponibilizado. E coloco aqui também um exemplo de escrita científica, efetivamente, que seria, então, uma escrita considerada científica. E eu coloquei um resumo de um artigo na íntegra, justamente o resumo, por não ser tão extenso assim, coube inteiro aqui na tela, sem maiores esforços,
para mostrar para vocês como que é uma escrita direcionada. Né? Então, a gente pode pegar, inclusive, algumas frases aqui, não vou ler o resumo inteiro, mas, por exemplo, devido ao grande volume de resíduos de corte de granito, então eu já sei, naturalmente, aqui que os autores trabalharam com pedras, né, granitos, produzidos e não reutilizados, este artigo técnico avalia a viabilidade técnica da sua utilização, como adição em concretos e produção de blocos intertravados com resistência à compressão mínima de 35 megapascal e absorção da água de 6% no máximo. Vejam que é um texto objetivo, direto, justificou o que foi, qual era o contexto, e logo em seguida já falou o que ia fazer, o que foi feito. Isso tudo tem que estar bem relatado. Então, isso é um exemplo de um resumo que foi escrito de acordo com a escrita científica. Em seguida, os corpos de prova foram moldados de acordo com as prescrições da norma técnica NBR 9781 de 2013 e foram realizadas análises de desempenho mecânico e absorção da água. Então, vejam que é uma escrita objetiva, direta, sem rodeios. Nesse caso, é um exemplo de escrita científica. Beleza? Agora que nós já sabemos o que é escrita científica, nós já revisitamos alguns conceitos de ciência, método científico, escrita científica. Quais seriam, então, os cuidados que nós devemos ter nesse processo, no processo de escrita científica, de se escrever um texto científico, um trabalho científico, seja ele qual for? Eu listei alguns comportamentos ditos éticos na escrita científica. O primeiro comportamento ético que a gente tem que ter é não omitir passos importantes do desenvolvimento da sua pesquisa quando isso for possível. Então, nós temos que garantir no nosso trabalho a reprodutibilidade daquilo que foi feito. Será que a pessoa que está lendo consegue entender tudo aquilo que foi feito e até mesmo validar o que você fez? Eu coloquei quando possível, porque muitas vezes o meio de divulgação, o meio de comunicação, ele não permite que a gente detalhe tanto. Então, a gente consegue, na verdade, a gente acaba tendo que fazer essas restrições. Outras questões relativas, às vezes, a informações pessoais, quando envolvem pesquisas com seres humanos, tem uma série de informações que você simplesmente não pode divulgar. Então, naturalmente, isso não é possível da gente colocar nos nossos trabalhos. Mas, sempre que possível, a gente tem que fazer essa divulgação da forma completa. Já vi vários artigos que a pessoa simplesmente esconde o passo-chave. E na engenharia, esconder um passo-chave, simplesmente você inviabiliza o entendimento do artigo, algo nesse sentido. Outro comportamento ético que a gente espera na escrita científica é não sobrevalorizar o seu conteúdo. E aí eu dei um exemplo de um comportamento anômalo, estranho, algo que não é bem visto. Um grande texto que poderia ter sido resumido sem prejuízo em um parágrafo. Também já vi artigos nesse sentido. Um artigo, às vezes, de 3, 4 páginas, que simplesmente poderia ter sido resumido num parágrafo. Então, não sobrevalorize o seu trabalho. Por outro lado, não omita aquilo que você fez, por mais simples que seja. A informação ela tem que estar completa. A informação ela tem que estar completa. Você, às vezes, como autor de algum trabalho, como eu falo trabalho, é o trabalho na sua forma mais ampla, vai desde um trabalho de disciplina do professor X lá, até uma tese de doutorado. Todos os trabalhos, coloque na forma completa, tudo, sem fazer, inclusive, alguns filtros que muitos autores, às vezes, fazem. O filtro no sentido contrário. Né? Aqui não tem filtro nenhum, mas, às vezes, o autor acaba colocando um filtro extremamente pesado, no qual ele simplesmente não coloca várias informações, achando que aquilo, muitas vezes, é natural, é óbvio. Para quem está lendo, que às vezes não tem aquele conhecimento, né, aquilo pode não ser óbvio. Então, tem que estar lá. Né? É claro, cada área tem o seu limite próprio de considerar o que deve ser colocado ou não. Não vou entrar nesse mérito, porque não conheço todas as áreas, mas um certo nível de detalhamento é sim exigido, e é um comportamento ético até, justamente para não achar que você está omitindo informações cruciais. Então, coloque, sem prejuízo lá. Outro comportamento ético que a gente espera na escrita científica
é que seja dado o devido crédito aos autores do documento. E, neste caso, nós temos os dois comportamentos. Eu dei um exemplo aqui, mas eu posso também listar exemplos do outro lado. Então, primeiro, o artigo, dificilmente, gente, você vai conseguir trabalhar com um grande número de pessoas e cada um deles contribuir significativamente para a autoria do documento. Não vou, é difícil até falar números, isso varia muito também de área para área, mas é importante na hora de definir quem serão os autores do documento é listar quem realmente contribuiu para a escrita. Então, tem alguns critérios que muitas revistas, várias revistas, periódicos, instituições de uma forma geral colocam, é que você, inclusive, precisa definir, né, você precisa dizer, informar o que cada autor fez naquele documento, naquele trabalho. Então, não basta mais colocar os nomes e as instituições de cada autor. Você tem que, inclusive, indicar o que cada um fez. Artigos com muitos autores, tipicamente, né, acabam escondendo aí algo no sentido de que alguns desses autores simplesmente não fizeram nada, né, ou muito pouco, ou uma contribuição irrisória. Isso não é motivo para a autoria. Né? Então, comportamentos que a gente vê nesse sentido. Penalização de artigos ou trabalhos com muitos autores, às vezes 20 autores, alguma coisa nesse sentido, né? Muitos, dezenas. Então, esses artigos são penalizados. Eles valem menos. Em qualquer métrica, em qualquer critério que você for utilizar, eles tendem a valer menos. Outro comportamento que a gente tem visto é que, é justamente isso que eu havia comentado, é que as instituições estão exigindo cada vez mais, em breve vai ser uma regra, que os autores atestem o que eles fizeram. O que você fez exatamente? O que cada um dos autores fez? E aí eu vou decidir se aquilo é válido como um critério de autoria ou não. E a gente pode perguntar, a gente pode, inclusive, observar diversos critérios de autoria. As instituições, inclusive, estão estabelecendo critérios de autoria. O que você precisa ter feito para ser considerado um autor daquele trabalho, seja um artigo, seja o que for. Okay? Naturalmente, o outro comportamento, esse sim, esse é naturalmente bem mais pesado, é você simplesmente não colocar o autor que foi realmente o autor, não colocar o nome de uma pessoa que participou ativamente da autoria. Isso aí, inclusive, cai num outro probleminha lá. Isso acaba beira o plágio ali, né? Nessa questão nós vamos detalhar mais para frente, justamente porque se aquela pessoa contribuiu significativamente para a autoria, o nome dela tem que estar entre a lista de autores, não tem o que fazer. Um outro comportamento que a gente espera, um comportamento ético que a gente espera na escrita, é não republicar o seu próprio trabalho como se fosse inédito. Eu já vi diversos momentos da minha vida esse fato, ok? Esse comportamento, gente, ele já ganha alguns nomes. O primeiro deles é reciclagem de conteúdo, até por isso que eu fiz na minha ilustração, coloquei aí o símbolozinho associado à reciclagem, ou também é conhecido como autoplágio. É você copiar de você mesmo. Essa é a ideia. Basicamente, a gente vai ver depois o que seria essa questão como ela é classificada, essa questão do autoplágio. Mas, basicamente, você publica um artigo, vou falar sempre artigo, mas quando eu falo artigo, você acaba entendendo e expandindo isso aí para todos os outros tipos de trabalhos científicos. Tá? Mas você publica o seu artigo e depois você publica ele em outro lugar, dizendo que é inédito, mas ele já foi publicado. Okay? Isso é um comportamento totalmente antiético. Não façam isso. Inclusive, os periódicos, inclusive a eficiência, bloqueia esse tipo de comportamento. Se for detectado, como eu mesmo já detectei, o artigo é recusado integralmente. Okay? Outro comportamento ético que a gente espera na hora de você fazer a sua escrita, o seu trabalho, é não enviar o seu trabalho para publicação simultaneamente em 2 ou mais veículos. Tá? Então, eu estou com pressa, eu quero ver o que eu faço, eu vou pegar o meu artigo e vou mandar para 2 congressos diferentes no mesmo tempo, ou para 2 revistas diferentes ao mesmo tempo. Não façam isso também, porque isso é um comportamento antiético, considerado, inclusive, por muitos veículos como antiético.
ok? Vejam que aqui nós estamos falando de comportamentos éticos, não éticos, mas em nenhum momento a gente está falando que isso é proibido, enfim, a gente vai chegar lá nessa parte, ok? Então, fortemente recomendado que você não faça. Inclusive, os periódicos, as instituições, elas se reservam ao direito de, caso seja detectado algum desses comportamentos, de excluir o seu artigo, o seu trabalho, e simplesmente você pode ser, inclusive, até banido de publicar naquele veículo. Isso pode acontecer. Importante também é que os autores, eles devem garantir que a sua pesquisa ela tenha sido submetida e aprovada, né, a comitês de ética, quando for o caso. Por exemplo, o Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos, se eu não me engano, vai ter uma palestra logo em seguida, né, especificamente sobre isso. Quando vocês vão fazer pesquisas com seres humanos, não pode simplesmente sair, né, pegando as pessoas e fazendo pesquisas, ou enfim, testes, consultas, isso não é possível, ok? Você precisa passar por comitês de ética, no caso, Comitê de Ética de Pesquisa em Seres Humanos. Existem outros comitês, quando envolvem a parte, por exemplo, de agrárias, tem comitês próprios e tudo mais, não vou entrar também no mérito, né, de falar esses comitês, até porque nenhum deles é da minha área especificamente, então eu prefiro deixar um pouco mais em aberto, mas é importante a gente saber que se existe a necessidade da sua pesquisa passar para o comitê de ética, ela tem que passar e tem que ser aprovado antes de fazer a pesquisa, naturalmente. E aí chegamos no plágio na escrita científica. E aí trouxe uma definição de plágio. O plágio, gente, é a cópia parcial, aí pode ser trechos, frases, parágrafos, figuras, por que não? Figuras. Então, a cópia parcial ou integral de uma obra, seja ela qual for, tá? Plágio é valer-se também de ideias e conceitos que já foram publicados em uma obra, sem mencionar a fonte no trabalho acadêmico. É usar conteúdo produzido por outra pessoa e colocá-lo como se fosse de sua autoria. Ou seja, uma espécie aí, né, de furto. Você está pegando para si aquilo que não é seu. Então, essa definição, eu gostei também dela. Ela é do manual da UFRGS, Federal do Rio Grande do Sul. Todos esses itens, todas essas citações que eu coloco, elas estão lá no final, né? Depois, se vocês quiserem olhar com mais cuidado, os documentos são relativamente maiores. No Brasil, gente, o plágio é classificado como violação de direito autoral. Existe uma lei para isso, eu vou citar ela mais à frente. E, adicionalmente, ele pode ser enquadrado como crime pelo Código Penal. Não sou da área de direito, não sou jurista, bem longe, né? Eu não entendo tanto. Então, tenham atenção com relação a essa questão, porque pode sim ser enquadrado como crime. Tem vários artigos também tratando a parte criminal do plágio, ok? Aí vocês conseguem achar também na internet essa parte mais jurídica, digamos, né? Eu foquei um pouco mais na parte técnica de detecção de plágio, algo nesse sentido. E ainda de acordo com o manual da Federal do Rio Grande do Sul, nós temos 3 tipos de plágio. O primeiro, plágio total. Plágio total é quando o trabalho acadêmico ou obra é feito a partir da cópia completa de um livro, artigo, trabalho acadêmico, etc. Enfim, né, não importa o tipo de trabalho, de outro autor. Pega um livro, tira a capa e bota o seu nome e fala que é seu. Isso é o plágio total. O plágio parcial é quando é feita uma cópia de algumas partes ou parágrafos ou figuras, apesar das definições muitas vezes estarem muito, às vezes, focadas, enraizadas em textos, mas figuras também, tudo bem? De uma ou mais obras sem mencionar a fonte. Então, um parágrafo de um autor, outro parágrafo de outro, a figura de um terceiro, isso é plágio parcial. E nós temos também a terceira figura, que é o plágio conceitual. É a apropriação de uma ideia ou conceito como se de sua autoria fosse. Então, você vai, nesse caso, absorver a ideia que o outro fez. E aí você também estaria incorrendo em plágio, nesse caso, o tipo conceitual. E a lei que prevê o plágio é a Lei 9610 de 1998,
E essa lei, ela altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais no Brasil e dá outras providências, que é o texto padrão que a gente tem na legislação. Então, se vocês quiserem algo sobre direitos autorais, é nessa legislação que vocês vão ter que buscar. E apesar de ser considerado antiético, o autoplágio não é considerado crime, e eu citei um autor, Martins, mas encontrei em outros também essa mesma informação. O autoplágio não é caracterizado crime, uma vez que ele não viola a lei de direitos autorais. Veja que a lei de direitos autorais, ela prevê que você estaria pegando o conteúdo de outra pessoa, pegando o que não é seu e falando que é seu. No autoplágio, você está pegando o seu próprio trabalho e falando que é seu, só que falando que é inédito. Esse é o comportamento antiético do autoplágio, que apesar de ter o nome que está sendo utilizado de autoplágio, não está caracterizado tecnicamente como plágio, porque plágio é você pegar o de outra pessoa e falar que é seu. Nesse caso, é apenas, né, um comportamento antiético. E aqui eu trouxe 2 exemplos da mídia de pessoas que foram descobertas por plágio. Trouxe 2 casos de doutorado, mas a gente encontra aos montes no site de busca, no Google, né? Então, trouxe 2 exemplos, inclusive, do exterior, né? A Universidade do Minho é a primeira do país a anular doutoramento por plágio. Essa reportagem aqui é de 2010. A Universidade do Minho anulou um doutoramento que tinha sido obtido no ano passado com base numa tese que plagiava parte do trabalho de um pesquisador brasileiro. A doutoranda era professora do Instituto Politécnico do Porto, IPP, e pediu a demissão na sequência da denúncia do caso. Esta é a primeira vez em que uma universidade portuguesa anula um grau de doutor concedido por causa de um plágio. Então, chamou a minha atenção quando eu fui buscar essa reportagem justamente por ter sido o primeiro caso daquele país. Tá lá, perdeu o título, ok? Um outro, também da Europa. Ex-ministra alemã perde o título de doutora por plágio. Não vou arriscar pronunciar o nome dela. Ela já havia sido repreendida por irregularidades em sua tese. Apesar de destituída do doutorado, concorrerá à prefeitura de Berlim. Segundo o partido, cabe aos eleitores decidir em quem confiam. Bom, isso é o print. Eu só li a notícia para vocês, mas está lá uma série de outras informações nos links que estão em tela. Okay? Então vejam, uma outra pessoa perdeu o título de doutor por causa de plágio. E aqui no Brasil a gente encontra também, por aí vai. Então vejam os impactos que a gente tem. A gente pode infringir o comportamento ético do veículo, infringir o comportamento ético da nossa instituição, cometer um crime, perder um eventual título que a gente conseguiu. Então as consequências podem ser danosas para o sujeito, para a pessoa que está cometendo o plágio. E para a instituição, será que também a instituição ela pode ser afetada? Sim, a meu ver, as instituições nas quais esses casos foram detectados, elas acabam tendo a sua imagem manchada. Não viram isso, não conseguiram detectar, enfim, mancha um pouco, né, o nome da instituição também. Minha opinião, o prejuízo é maior para quem comete do que para a instituição. A instituição normalmente consegue se reerguer, a pessoa nem sempre. Agora nós vamos falar das implicações e dos desafios que nós, como autores, como pesquisadores, como gestores, nós temos. Então, primeiro, se eu não quero cometer plágio, eu não quero incorrer em plágio, o que eu tenho que fazer? Né? Eu, como autor, partindo do princípio de que você, autor, não quer cometer esse tipo de delito. Então, a regra é: faça corretamente as citações nos documentos que foram produzidos, direto ou indiretamente. Aí tem todas as normas de citação também. Mas referencie, cite a fonte, diga de quem é aquilo, ok? Então, naturalmente, gente, se a pessoa que está cometendo plágio, ela tem má fé, nada disso aqui que eu estou comentando vai impedir ela de fazer. Nada vai, a pessoa vai fazer porque ela quer fazer. O que eu estou mostrando aqui é: a gente não quer errar. Então, como vamos evitar os erros? Estou considerando que todos têm boa fé de não querer cometer o plágio. Então, para não cair em esquecimento ou erros,
Porque muitas vezes você pode, sim, errar, cometer um erro aqui, outro lá. Então, para evitar isso aí, a minha recomendação é, primeiro, né, atenção ao texto, já vá referenciando à medida que você vá fazendo o texto, não deixa para depois, porque depois pode não chegar mais, você esquecer e aquilo passar. E utilize softwares de apoio, que a gente chama de softwares, programa de computador, gerenciadores de referências bibliográficas. Existem programas específicos para ajudar você a controlar todas as citações que você está fazendo no seu texto, todas as referências, sem esquecer de nenhuma. E, naturalmente, tudo isso automatizado. Eu trouxe aqui 2 exemplos, então talvez 2 dos mais famosos. O primeiro software é o Mendeley, é totalmente gratuito, ok? E nós temos também o EndNote. Esse tem versões gratuitas e versões pagas. Eu uso o EndNote. E no final da apresentação, eu deixei inclusive um exemplo do EndNote já prontinho para mostrar para vocês. Aí eu vou encerrar a apresentação e vou mostrar o EndNote para vocês. Okay? Só mostrar basicamente o que ele faz, né, em linhas gerais, para vocês verem o poder de uma ferramenta dessas. Né? Depois que vocês conhecerem essas duas, ou uma dessas 2 ferramentas ou outra, vai ficar difícil vocês errarem na escrita, justamente porque ele já vai te ajudar bastante nisso. A quantidade de erros vai diminuir consideravelmente. Garanto a vocês. Eu falei no slide anterior de implicações e desafios para quem está escrevendo, né? Para quem é o autor que não quer cometer erros. Porque essa pessoa quer cometer o plágio, ela vai cometer, não importa a tecnologia que você tenha disponibilizado. Mas se você não quer cometer o plágio, né, aí eu comentei que existem ferramentas, inclusive, para ajudar isso aí. Agora, do outro lado, do lado de quem é, por exemplo, editor, como é o meu caso, da Josi e de outros, ou orientadores, vários de nós, né, dos professores, orientamos trabalhos de conclusão do curso técnico, de curso superior, de pós-graduação, de mestrado, enfim, de todos os níveis, até mesmo nos trabalhos das disciplinas, que a gente às vezes recebe um texto um pouco duvidoso, a gente sabe, né, basta colocar no Google e a gente consegue ver muita coisa. Mas nós, como profissionais, efetivamente. Então, eu coloquei esse fluxograma para indicar algumas situações que podem ocorrer. Então, começa naturalmente aí no plágio, e a gente puxa a parte de baixo. Se você, como professor, conseguiu detectar o plágio, se o plágio foi descoberto, você mostrou que ele existe. Está lá a prova cabal, seja uma figura, um parágrafo, enfim. Você consegue, inclusive, fazer as comparações e mostra que existe. Nesse ponto, não tem problema nenhum. Então, a parte de baixo aqui no meu fluxograma não tem nenhum problema. Se você achou, mostrou que existe, né, e acabou a sua análise. O problema está na parte de cima do gráfico. Se você não detectou, ou seja, se você como editor, professor, orientador, não conseguiu detectar, aí nós temos 2 situações possíveis. A primeira é que o plágio pode simplesmente não existir. Você não detectou, ele não existe. Então, realmente, você não tinha o que detectar. E a segunda situação possível, que é onde é o problema efetivamente, é que o plágio pode sim existir e simplesmente não ter sido detectado. Então, o plágio está lá, né, o artigo que você está avaliando, o TCC que você está avaliando, o trabalho da disciplina que você está avaliando tem plágio, tem uma parte lá que foi copiada, e você simplesmente não conseguiu detectar. Você como orientador, professor. Então, esse é o grande desafio. É essa caixinha do meio azul da direita. É onde está o plágio que eu não consigo detectar. Porque aquilo que é facilmente detectável não tem problema. O plágio também que não existe também não é um problema. Então, sobra o problema para essa caixinha do meio. Então, vejam que é um desafio extremamente grande. Nós, como orientadores, somos, sim, corresponsáveis por que está sendo colocado lá no trabalho. Ok? Para isso, né, nós precisamos responder a essa pergunta. Né? Como resolver aquele probleminha da caixinha do meio? Como que eu vou verificar se existe ou não plágio? Usando só o Google? Bom, Google, claro, é uma das formas. Pega um texto do trabalho, coloca no Google e ele vai dizer, dentro da base de busca dele, se existe alguma coisa parecida ou não. É melhor do que nada, com certeza. Qualquer buscador vai atuar nisso aí. Mas, gente,
Existem, na verdade, o que nós chamamos de softwares detectores de plágio. São softwares especializados na detecção de plágio. Ou seja, são programas de computador que vão tentar buscar na internet, nas bases, em todas as bases às quais eles têm acesso, se existe um certo grau de similaridade entre o texto, o trabalho que você está querendo analisar e os trabalhos que já foram publicados. É isso que o software detector de plágio faz. Ele vai tentar justamente detectar o plágio, indicar se há ou não plágio naquele trabalho. E claro, existem diversas ferramentas. Eu vou mostrar, inclusive, nos próximos slides, duas ferramentas. Inclusive, uma eu vou mostrar ela funcionando aqui para vocês. Né? Depois que acabar a apresentação, eu também vou mostrar ela funcionando. O que nós temos que analisar numa ferramenta de detecção de plágio? Então, como que eu vou avaliar se aquela ferramenta me atende ou ela não me atende na hora de utilizar? Como eu mencionei, nós temos dezenas, centenas de ferramentas diferentes. Cada uma tem as suas características. Alguns critérios que podem ser colocados. Primeiro, técnicas de busca utilizadas. As técnicas de busca, elas vão desde uma busca textual, como o Google faz, por exemplo. Né? Você bota uma frase, ele indica similaridade, até a outra ponta, que seria, por exemplo, técnicas de inteligência artificial que comparam imagens. Né? Pega a imagem que você, a figura que você colocou no seu artigo e compara com os outros artigos para ver se aquela figura não está publicada em outro lugar. Olha o grau de sofisticação que a ferramenta tem que possuir. Nós temos ferramentas de todo esse espectro, tá? Desde as mais simples até as mais robustas. Outro critério na hora de escolher uma ferramenta antiplágio, software detetor de plágio, popularmente chamado de antiplágio, é quais são as bases de dados às quais a ferramenta possui acesso. Importante que nós estamos falando de plágio acadêmico, especificamente. Não é um plágio jornalístico, geral, de uma notícia, alguma coisa nesse sentido. O plágio acadêmico, ele tem uma característica de que os artigos que são publicados, as dissertações, os periódicos, muitas vezes eles são publicados em bases fechadas, privadas, que são, inclusive, pagas. Okay? Então, o Google não tem acesso a essa base. Por exemplo, se você pegar um artigo que está numa base privada e a pessoa que fez o trabalho tentar copiar um artigo, copiar um trecho desse artigo que está protegido, o Google, por exemplo, não vai conseguir encontrar. Nenhum buscador, na verdade, tá? Falando do Google, porque é o mais popular, mas nenhum buscador vai conseguir encontrar porque essas bases são fechadas. E aí, o que essas ferramentas antiplágio elas têm de interessante? É que várias delas conseguem acessar essas bases. E aí, naturalmente, elas conseguem muito mais, uma base muito mais ampla de comparação e muito mais focada. Porque se é um plágio acadêmico, o local provável de cópia são as bases acadêmicas. É o mais provável. Você tem também que olhar o valor dessas ferramentas, se for pago. Se for gratuito, né, não tem que se olhar. Tem ferramentas gratuitas, tem ferramentas pagas, tem todo o espectro de todos os valores. Nós temos também que observar os limites de utilização dessas ferramentas. Muitas vezes, as ferramentas gratuitas ou aquelas ferramentas que têm versões gratuitas e pagas, as versões gratuitas são limitadas na busca, são limitadas nos indicadores, são limitadas nas ferramentas, justamente é só para você se habituar com a ferramenta, ver se você gosta ou não, e depois comprar a versão completa. Então, você tem que observar também se os limites de utilização de cada tipo de licença te atendem, ou se não te atendem. Você tem que observar também quais são os relatórios que são fornecidos por essas ferramentas. Quais são as estatísticas fornecidas por essas ferramentas? Será que elas informam com um grau de detalhamento muito grande, muito pequeno? Tudo isso também é associado ao tipo de licença, gratuita ou paga. Então, vou mostrar para vocês agora, gente, 2 exemplos de ferramentas antiplágio, ou softwares detectores de plágio. O primeiro software detector de plágio que eu trago de exemplo é esse aqui, é o Authenticate, que é da Turnitin, que é o fabricante. Então, aqui é a capa, né, do site deles. Talvez o link de acesso está no topo ali, né, para vocês acessarem. Hoje em dia, gente, é uma das
ferramentas de detecção de plágio mais poderosas do mundo, ok? Então, só avançar aqui, só para mostrar a figurinha para vocês. De acordo com o fornecedor, a ferramenta compara o seu trabalho científico com mais de 70 bilhões, não está errado aí a ordem, tá? 70 bilhões de páginas disponíveis e arquivadas na rede e com renomado conteúdo acadêmico. Vejam que, neste caso, essa ferramenta ela consegue acessar as bases de trabalhos acadêmicos, trabalhos científicos, justamente aonde provavelmente é mais provável que esteja, né, o trabalho que foi copiado. É mais provável. E aqui eles colocam no próprio site deles algumas das bases que utilizam o software deles. Então, Elsevier, I3E, ProQuest, Springer Nature e por aí vai, várias outras. Importante aqui, gente, é que toda vez que você submete um artigo para uma dessas bases e várias outras, aqui eles só colocaram as principais, naturalmente, automaticamente o artigo passa pelo detector de plágio, né, o software antiplágio, e sai com um indicador de similaridade no final. Será que é copiado? Será que não é? Eu vou mostrar depois na prática para vocês uma ferramenta, não essa. Bom, por que eu coloquei essa? Porque falei para vocês em primeira mão que o IFES conseguiu adquirir essa ferramenta, o Authenticate, ok? Não só para a revista, essa demanda ela começou uns 2 anos atrás na revista, na revista Eficiência, mas saiu agora. Então, dá para a gente ver aí, né, a questão de contratação e tudo mais, como demorou, mas vai ser uma licença ampla, uma licença que vai ultrapassar os limites da revista Eficiência, vai ultrapassar os limites das revistas, das outras revistas, e vai atingir, por exemplo, os programas de pós-graduação, os cursos técnicos de graduação do IFES como um todo. Então, a ideia por trás é que um coordenador, claro que a gente não vai ter a gente vai ter um número considerado, um número definido de licenças, mas, por exemplo, um coordenador de pós-graduação de um programa de mestrado, ele pode pegar a dissertação que o aluno está entregando e passar no software antiplágio, detectar, né? Um coordenador de curso de graduação, ele pode, por exemplo, pegar um TCC do curso de graduação dele, que ele coordena, e passar no software antiplágio, né? Um coordenador do curso técnico, e por aí vai. E a gente, na revista, também, nossos artigos vão passar por este software de similaridade, de indicação de eventuais similaridades, ok? Em breve, acredito que a contratação já foi feita, a gente deve receber o treinamento talvez ainda esse ano, para começar a utilização no ano que vem. A ideia é que os trabalhos fiquem, digamos, a instituição ela quer naturalmente garantir que a ciência ela seja feita, mas sem cópias, sem plágio. Então essa é uma forma que foi encontrada, usar um software muito bom para a gente poder fazer essa detecção de plágio, né, para garantir a qualidade dos trabalhos que são produzidos. Esse é o objetivo. E um outro software que é amplamente utilizado no Brasil, por isso que eu coloquei ele aqui também, né, é o CopSpider. Ele é free, na verdade ele possui as duas versões, a versão free, a versão gratuita, e a versão paga. Eu utilizo só a gratuita, que é justamente limitada, tem várias funcionalidades que são inabilitadas, né? Eu só uso o básico, né? Até porque eu vou ter acesso ao outro em breve, mas que já dá para a gente uma boa noção de como que funciona. Então, eu preparei inclusive um exemplo, né? Eu vou mostrar ele para vocês, mas só vou mostrar como que eu estruturei esse exemplo, primeiro aqui no slide, e depois eu vou mostrar o software efetivamente funcionando. Então, vamos lá. Aqui, só falando que justamente não preparei esse exemplo. Então, como que eu estruturei esse exemplo? Eu queria mostrar o CopSpider funcionando. Eu queria mostrar ele funcionando. Então, eu peguei um trecho de um artigo publicado na revista IFES Ciência em 2021, que está colocado aqui em tela. Então, o trecho a ser testado é o seguinte: fui lá no artigo de Cardoso e peguei. Nesse contexto, a reinserção do resíduo de corte de mármore e granito na cadeia produtiva é uma alternativa para amenizar um sério problema ambiental, pois o consumo de rochas ornamentais vem crescendo e elevando a quantidade de resíduo produzido. E por aí vai, né? Não vou ler o resto do texto. E o que eu fiz com esse texto? Eu coloquei esse texto num documento Word, como se ele estivesse inserido dentro de um trabalho maior. Mas
Vejam que eu não coloquei aspas, eu não fiz nada nesse sentido. Como se eu estivesse pegando o texto para mim. É como se eu estivesse colocando aqui, né, o texto como se fosse meu. Só para testar, naturalmente, né, gente? Então, eu criei um artigo Word e coloquei o texto na íntegra lá, do jeito que vocês estão vendo na tela. E a pergunta é, será que o software ele é capaz de detectar que esse texto não é meu? Não é original? Que esse texto é do artigo do Cardoso que está publicado na revista Eficiência? É isso que eu vou mostrar para vocês. Okay? Aqui, gente, é a tela inicial do software. Só um print que eu coloquei para vocês. Aqui é o resultado, depois eu volto nele. E antes de ir para os exemplos, para os softwares, porque eu vou ter que sair dessa tela, vou ter que derrubar essa apresentação, eu deixo as minhas considerações finais. A escrita científica ela tem que ser clara e objetiva, respeitando ainda os aspectos éticos de pesquisa e da comunicação acadêmica. Tem que ser respeitados os direitos do autor, não realizando plágios. Vocês viram as consequências, alguns exemplos de consequências. E isso focando do lado do autor. E no lado dos editores e orientadores de trabalhos acadêmicos, fica o desafio de verificar se os trabalhos de seus orientados estão, sim ou não, né, respeitando as normas éticas e legais vigentes. Isso é uma estrada praticamente sem fim que a gente percorre diariamente, cada trabalho que a gente avalia, cada trabalho que a gente orienta, e é algo contínuo, a gente não pode parar. Aqui estão as referências, deixei para vocês. Eu agradeço a todos pela atenção. Vou abrir agora um espaço de perguntas, discussão, e antes desse espaço eu vou mostrar os softwares para vocês, tá? Que aí eu vou compartilhar minha tela para poder colocar a tela. Obrigado por enquanto. Temos mais pessoas agora que eu estou olhando o chat. Deixa eu só colocar a tela aqui, gente. Vou mostrar o CopSpider funcionando primeiro, tá? Marcos Vinícius, depois que ele apresentar, aí você faz as perguntas, tá? Vocês conseguem ver a tela do CopSpider? Só confirme para mim. Sim. Ok. Eu deixei já aberto, a gente precisa informar, neste caso, o nosso e-mail. Neste caso, eu vou colocar o meu e-mail. E uma das opções de busca que eu vou mostrar aqui para vocês é aqui ele compara um arquivo qualquer, com o conteúdo da internet. Ele faz uma busca estruturada do conteúdo do seu artigo na internet. E, naturalmente, indica se há ou não a ocorrência de plágio. Então, vamos selecionar. Vocês podem ver aqui na minha área de trabalho que nós temos já o texto prontinho, né? Então, vou colocar aqui um texto que eu preparei justamente para isso. Naturalmente, é a busca padrão, buscar arquivos da internet. Essa busca é um texto muito pequeno, vai demorar cerca de 2 minutos. Então, eu vou mandar iniciar. E a gente pode, inclusive, acompanhar o andamento, o progresso aqui do software, né? 6,4%. Eu fiz esse teste antes, é claro, e ele demorou cerca de 2 minutos e meio para executar esse teste. E essa ferramenta ela demora um pouco mais quando você está trabalhando com arquivos muito grandes, arquivos, por exemplo, de 10, 20 páginas. Aí ela vai demorar uns 10 minutos para fazer esse processamento. Eu, particularmente, nunca testei a ferramenta com arquivos extremamente grandes, como 100, 200 páginas, para ver o resultado. Então, nesse momento, gente, o que essa ferramenta faz? Ela pega o conteúdo do seu arquivo, pega o texto desse conteúdo, não trabalha com figuras, pelo menos não nessa versão gratuita, e destrincha, separa o seu arquivo, o arquivo de referência, em várias partes, né? Pega aí e faz esse detalhamento dos termos que você usou e faz buscas estruturadas na internet dos termos que você usou
no seu artigo, ou no seu texto, enfim. Vamos aguardar mais um pouquinho. Na versão paga, ele faz, inclusive, buscas mais estruturadas, você pode colocar vários arquivos, ele oferece estatísticas muito mais elaboradas. Isso seria benefício da versão paga. Mas nós temos vários outros softwares, inclusive totalmente gratuitos, na internet, fica a critério. Segundos demorados para a execução do processo. Mais um pouquinho, já está acabando. Já está baixando os arquivos. Ele está baixando o que ele encontrou eventualmente na internet, okay? De similaridade. Isso só porque eu falei que era 2 minutos e meio, ele está passando agora. Já está indo para a última etapa, convertendo os arquivos. Terminou. Quando ele termina, ele mostra a seguinte pergunta: você quer abrir o relatório ou não? A gente quer abrir o relatório porque a gente quer ver o que está acontecendo. Então, vamos abrir o relatório. Ele carrega um relatório. Vocês estão vendo aqui um relatório, confirma aí, só para eu não estar falando à toa. A gente consegue ver que ele ranqueia, ele faz um ranking de similaridade. Veja que o primeiro que ele destacou aqui, a primeira linha que ele destacou, é o que possuiu um elevado grau de similaridade. É o com o maior grau de similaridade que ele encontrou. Ele colocou 15% de similaridade. Depois eu vou falar o que seria esses 15%. E aí a gente pode, por exemplo, clicar aqui com o botão direito e pedir para abrir qual é esse documento que ele encontrou que tem um alto grau de similaridade. E adivinha o que ele encontrou? Exatamente o artigo do qual eu tirei o teste. Né? Mas o que ele encontrou de similaridade? Aí a gente pode voltar para o relatório e clicar aqui em visualizar. Quando a gente clica aqui em visualizar, olha o que ele mostrou para a gente. Exatamente o texto que eu havia colocado como teste. Nesse caso, nesse exemplo extremo, eu teria aqui uma classificação de plágio total, porque todo o documento que eu testei teria sido plagiado. Nesse caso, gente, todo o texto na íntegra foi marcado de vermelho, porque todo esse texto foi retirado aqui do resumo do Cardoso, do artigo, né, da revista Eficiência. E é claro, gente, que esse texto ele seria esse relatório ele seria muito maior quanto maior fosse o documento que você estaria analisando. Então ele mostra um alto grau de similaridade. Essa similaridade de 15% é em relação ao texto original, ao resumo original. 15% desse resumo foi, nessa situação, copiado. E não em relação ao texto que eu estou colocando como referência. E nesse caso seria quanto? 100%. Ele mostra para a gente este indicador. De uma forma geral, qualquer documento, ele sempre vai te indicar, te dar aí um grau de similaridade, 15%. Cabe a você, como orientador, como editor, analisar se o número que está sendo posto é alto ou baixo. Não tem uma regra. 15% é muito, é pouco. Nesse caso, 15%, na verdade, representa um plágio total, né? Recusa imediata. Mas em outras situações, pode sim ocorrer de que essa similaridade ela esteja em termos totalmente distribuídos ao longo do artigo. Isso eu já peguei, inclusive, na própria ferramenta, que é basicamente o uso de expressões que são muito comuns de área, expressões que são típicas de certas áreas. E aí, ele acha aquela expressão. Né? Por exemplo, se eu colocar lá distribuição de energia elétrica, é uma expressão que é absurdamente utilizada em engenharia elétrica. Quer dizer que eu estou plagiando alguém, que os autores estão plagiando uns aos outros? Não, isso não quer dizer nada. Né?
Isso sozinho não quer dizer nada, é só uma expressão, mas que aparece às vezes 50 vezes no mesmo artigo. Então vejam que, dependendo da forma como isso aparece, o mesmo indicador pode ser alto ou baixo. Cabe a quem? Cabe ao gestor, digamos assim, né? A quem está fazendo a gestão do trabalho, o orientador, tipicamente, fazer essa análise, o editor, o orientador fazer essa análise, se aquele valor representa algo elevado ou baixo. Então, eu nunca olho só o grau de similaridade. Deu um alto grau de similaridade, eu vou observar o que está acontecendo, aonde que está. E, claro, será que foi citado? Poderia ter sido citado na íntegra, entre aspas, com a citação. Está correto, não tem problema, não cometeu plágio. Então, o software, ele dá um indicativo. Você, como orientador, tem a obrigação de conferir, saber se aquilo é ou não um plágio. Tudo bem? Deixar isso bem claro, porque nenhum software é absoluto. Nenhum. Ok? Não dá para você pegar um indicador único e avaliar. É apenas uma das indicações. Às vezes nem precisa de software. Eu já recebi alguns artigos que eu já conhecia até o texto, já sabia até de onde era. Então, às vezes nem precisa do software quando você começa a ver essas informações. Deixa eu voltar aqui agora, então. Essa aqui foi a demonstração do software antiplágio. Vou voltar para cá. E agora eu preparei também um outro teste para mostrar para vocês, só que agora é relativo ao EndNote, que eu tenho a licença dele. Então, eu vou mostrar para vocês como é o funcionamento de um gerenciador de referências. Naturalmente, é um dos softwares. Eu vou mostrar aqui um pequeno exemplo para mostrar para vocês. E vocês vão ver como que isso é dinâmico. Basicamente, todos os softwares de referência fazem algo parecido. Então, o que vocês vão ver aqui pode, sem grandes prejuízos, ser reproduzido nos outros softwares. São bem similares, a ideia é sempre a mesma. Okay? Então, deixa eu compartilhar minha tela novamente. Confirma se vocês estão vendo a tela do EndNote. Estamos sim, Kleiner. Ok. Esse software de gerenciador de referências, ele permite que eu cadastre todas as minhas referências. Tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu citei, eu cadastro aqui. Depois eu posso mostrar com mais detalhes para quem tiver mais curiosidade, como é que usa, como é que cadastra e tudo mais. Mas o objetivo é mostrar agora como que isso é integrado com o editor de texto, o Word. Então, claro, até pelo tempo que a gente tem, né, vamos só mostrar que eu tenho algumas centenas de referências cadastradas. Naturalmente, algumas eu cadastrei manualmente, outras foram cadastradas automaticamente, enfim, né, a gente vai tratando caso a caso, tem as duas formas. Mas o texto que eu preparei de exemplo agora é esse daqui. Então, vocês conseguem ver a minha tela do Word, e o texto diz o seguinte: o consumo de energia elétrica per capita em qualquer país é um indicativo de seu crescimento e qualidade de vida de sua população. E eu coloquei entre aspas, porque eu quero incluir uma referência bibliográfica aqui, né? Seja ela qual for. Então, vou mostrar para vocês agora como que a gente faz isso, uma vez cadastrado a referência aqui no EndNote. Eu já fiz o cadastro dela, e agora eu vou fazer a inclusão dela aqui no texto automaticamente. Então, naturalmente, eu vou apagar esses 4x que eu tinha colocado só para ficar em destaque para vocês. Eu vou aqui no Abre EndNote, vou pedir para inserir a citação e vou fazer a busca. E, por exemplo, né, um dos que eu estou querendo citar é esse daqui. Calderato, 2014. Poderia ser qualquer outra referência, ok? A gente consegue ver aqui embaixo, na parte de baixo da tela, que é um artigo de jornal, ok? Que tem os autores Calderaro, Cônio, Gaudi, Massa, Piccolo, que é do ano de 2014, cujo título é Optimal Decentralized Voltage Control for Distribution Systems e tudo mais, que foi publicado na I3E Transactions on Power Systems, que foi do volume 29, que foi do issue 1,
que foi das páginas 230 a 241. Vejam que eu carreguei aqui embaixo, ó, todas as informações da referência bibliográfica. Está tudo cadastrado no EndNote. Quando eu seleciono e clico em inserir, deixo processar. Eu tenho que tirar os parênteses de fora também, né? Porque ele é próprio. Olha como que ficou. Já apareceu a referência aqui no texto. Tem um espaço a mais aqui. E olha o que ele fez. Ele já preencheu automaticamente a minha seção de referências lá do final do texto. Está aqui, preenchido. Vamos colocar mais uma? Vamos só colocar duas. Eu vim aqui, apaguei e vou querer agora citar um outro autor nessa outra parte do texto. Inserir citação. E aí vou escolher, né, um outro autor aqui, ó. Juan 2019. Peguei um artigo qualquer. E vou pedir para inserir. Novamente. Ele inseriu. E já atualizou a lista de referências bibliográficas ao final do documento. Ok? Vejam que ele está num formato que eu puxei aqui, de uma variante da BNT. Mas eu quero, por exemplo, utilizar um formato de numeração. 1, 2, 3, um formato de citação sequencial. Eu posso vir aqui, e, por exemplo, pegar um numerado. E automaticamente ele converteu o artigo inteiro, e já atualizou as referências bibliográficas para mim. Veja que nesse formato, olha o que acontece. O número 1 do texto é o número 1 das referências. O número 2 do texto é o número 2 lá das referências. Aí eu coloquei errado, eu inverti. Então eu vou agora arrastar. Ou inverter. Vou arrastar daqui para cá. Daqui para cá. Observem as referências, o que vai acontecer quando eu dou um update. Ele inverteu. Ele garante que a ordem esteja mantida. Então, eu consigo, por exemplo, com essas ferramentas, escrever, por exemplo, um artigo ou alguma coisa nesse sentido, e garantir que tudo que está no texto está nas referências. Por quê? Porque tudo que foi citado ao longo do texto tem que estar detalhado nas referências bibliográficas. Tudo que está nas referências tem que ter sido citado pelo menos uma vez no texto. Eu tenho que ter essa garantia, a garantia também do texto científico. Eu não corro mais o risco de colocar referências fora de ordem. Quando é uma referência a BNT por ordem alfabética, ou qualquer outra que seja por ordem alfabética, é um pouco mais simples você garantir. Agora, quando é uma referência numérica como essa, você fazer isso manualmente, né, é um absurdo de esforço. Então, essa ferramenta justamente, essa e as outras, visam justamente dar essas garantias de que você vai poder trocar as referências, inserir referências. Aqui não é mais a 1, eu esqueci de uma. Então, vou incluir, vou editar a citação, e vou incluir uma nova ali. Vamos supor que seja essa aqui. Insiro e dou OK. 1 e 2, e a que era 2 já passou a ser 3. Ele reordenou. E eu posso manipular isso de acordo com o que eu quiser. Escrevi um artigo para um congresso. Esses padrões que estão aqui, existem centenas de padrões para todas as ferramentas. As revistas já disponibilizam padrões para as ferramentas mais comuns. EndNote e Mendeley quase sempre tem, que são as duas talvez mais comuns. Tem uma centena de parâmetros, de estilos diferentes. Algumas centenas de estilos diferentes. Você pode escolher aquilo que você quiser. Eu submeti para uma revista, o artigo foi recusado. A revista usava esse padrão numérico. A próxima revista utiliza um formato APA, que é aquele subscrito. Eu só venho aqui e mudo, eu procuro APA aqui, e mudou, acabou. Né? E o documento inteiro vai ser atualizado sem eu incorrer em erros. Ok? Claro que se eu esquecer de incluir alguma referência, o software também não resolve todos os problemas, mas minimiza bastante essa questão. Então, eu queria mostrar o potencial desse tipo de ferramenta, que pode sim evitar que a gente esqueça, né, de incluir uma citação, de uma referência, a referência ficou fora de ordem, ela sumiu, enfim, esses erros, às vezes, bobos que a gente pode cometer, que podem comprometer a integridade do nosso texto. Pessoal, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Fecho aqui minha
minha fala, aí eu volto a palavra aí, né, para Renata e para Marlinda. Se tiver alguma pergunta que eu souber responder, enfim, se quiserem dar opinião, discussões, a gente fica em aberto. Kleiner, muito obrigada, tá? A gente fica assim ouvindo atenta, pensando em tudo, no meu caso, em tudo que eu passei no mestrado, doutorado, e avaliando também artigos para revistas, para livros, né? E eu tenho vários exemplos de plágios, né? Mas vamos aqui, quem está na fila é o Marcos Vinícius, que eu conheço muito bem, foi meu sujeito de pesquisa no doutorado, e depois a Renata, que estão querendo falar. E só um recado, para quem está em dúvida na lista de presença, é esse link que está aí no chat, tá? Serve tanto para a lista de presença quanto para a certificação, tá bom? Então, vou dar a palavra para o Marcos Vinícius primeiro e em seguida a Renata. E aí, Olá. Marcos? Então, primeiramente, muito obrigado pelas informações, são extremamente úteis, realmente. Eu não sabia que esses aplicativos, principalmente de referência, existiam, então muito obrigado. E eu tenho duas perguntas. Uma referente à questão da ética, porque no começo, né, da palestra você falou sobre quando a gente pesquisa com pessoas, a gente precisa submeter ao conselho de ética e tudo mais. Em uma pesquisa independente, como a gente consegue fazer isso? É possível? Não é possível? Qual seria o direcionamento sobre isso? E a segunda pergunta é sobre as referências e o plágio em si, né? Porque, às vezes, um trabalho ele tem muitas citações de muitos autores, isso também configura plágio, mesmo com a referência? Qual é o limite de citações? Porque, às vezes, a pessoa cita tantos autores que acaba sendo um trabalho de vários autores juntos. Isso também configura plágio? Muito obrigado, Kleiner. Já é. Bom, a primeira pergunta, eu não sei se eu vou conseguir te responder na íntegra, porque eu, particularmente, nunca fiz uma pesquisa independente, fora desvinculada do IFES, então eu não saberia te dizer qual seria o comportamento nesse caso, porque isso é uma questão, muitas vezes, até interna do próprio IFES e tudo mais. Nesse caso, eu sugiro que você pergunte a alguém do comitê de ética com pesquisa em seres humanos. Acho que que eles podem te dar um direcionamento nesse caso, tá ok? Porque eu realmente nunca fiz pesquisa não vinculada à minha instituição. Com relação à segunda pergunta, então, pelo menos eu não conheço as outras áreas, né? Claro, eu sempre acabo dando exemplos da minha área, que é onde eu acabo conhecendo mais. Mas nas engenharias existem os chamados artigos de revisão. Artigos de revisão são apanhados de um determinado tema, que contam, por exemplo, com 100 a 150 citações. Né? Então, o autor ou os autores leram centenas de artigos, selecionaram tipicamente entre 100 e 150, apresentam o conteúdo desses artigos devidamente citados e fazem uma análise crítica daquilo. Não há nenhum tipo de plágio nesse caso, desde que esteja configurado, esteja devidamente citado. O importante é, o que é do outro tem que ser citado. O que é seu, efetivamente, tem que ser autoral, e aí, naturalmente, é a sua própria fala, você critica, concorda, enfim. Né? Eu, pelo menos, vejo, isso é muito comum, pelo menos nas engenharias, e nunca foi cogitada essa questão de se considerar que é plágio, justamente porque as citações são feitas corretamente, tudo certinho, né, com relação a isso. Né? Agora, nesse caso, teríamos aí a figura da análise crítica também, né, logo depois. Mas eu, particularmente, não vejo como um plágio você, por exemplo, fazer um resumo, né, algo nesse sentido, devidamente citado. O importante se for de outro, cite. Se for seu, é autoral. Acho que essa é a regra mãe que a gente tem que seguir.
Ok, muito obrigado. Respondeu muito bem minhas perguntas. Obrigado mesmo. Tranquilo. Vinícius, sobre o CEP, eu já deixei aí, às 17 horas vai ter mais uma reunião, né, que vai falar sobre o comitê de ética, comitê de ética, e você e os demais já estão convidados, tá? Está aí no chat. Ai, obrigado, Marlinda. Eu vou participar sim. Ok. Vinícius, o Kleiner, ele terminou o curso de graduação em tradução e interpretação e não queria saber, eu vou falar porque ele foi meu sujeito de pesquisa, não queria saber de universidade e agora ele fala que ele é um cachorrinho acadêmico, que só quer saber de universidade, de graduações, de mestrado, doutorado, que é tudo agora. É verdade, é verdade. É, passando agora a palavra para a Renata. Pode falar, Renata. Kleiner, que aula maravilhosa! Eu tentei passar um pouquinho, né? Nossa, muito legal. E assim como Marlinda, né, a gente fica aqui fervilhando, né, Marlinda? Pensando, meu Deus, queria que tanta gente estivesse assistindo, ainda bem que a gente está gravando, que depois a gente vai disponibilizar esse link. Queria também te parabenizar pelos slides. Eu sou da área da arquitetura, tá, Kleiner? Então, assim, a gente Obrigado. acaba na parte de comunicação visual, né? A gente tem cuidado com isso. E fiquei encantada com seus slides. Muito bonitos, objetivos, provocativos, né? Com uma dinâmica e uma linguagem visual coerente com o que você queria passar de conceito para a gente. E aí eu fiquei pensando também em outra situação, que você voltou muito sua fala para textos científicos, mas a gente, enquanto professor, eu às vezes percebo que a gente não tem muito cuidado quando a gente vai montar as nossas aulas, né? Nossas exposições. E eu vi que você teve todo o cuidado no slide de colocar as referências, eu coloco também as referências no final do slide também, até porque hoje a gente, principalmente com a PNP, né? Que a gente passou a disponibilizar as gravações online e a gente não sabe o que vai acontecer com essa informação. Mas eu acho que é assim, um ponto importante, Marlinda, depois da gente levar para o pedagógico, né? Da gente difundir isso, esse cuidado que os professores têm que ter na montagem dos slides também, porque a gente coloca muita parte conceitual, mesmo resumido ali, para apoiar a nossa fala. Uhum. E agora minha pergunta, eu fiquei pensando o seguinte, quando a gente orienta um TCC, né? E aí ele vai para a biblioteca do IFES, fica disponível lá. Já configura como sendo uma publicação. Seria um autoplágio a gente pegar parte desse TCC e tentar submeter em alguma revista ou um evento? Então, essa é uma pergunta que tem uma resposta também que depende. Essa questão do autoplágio, ela depende, como eu falei, ela não é você não está infringindo nenhuma lei, você não está fazendo nada disso. É uma questão ética. É uma questão ética. O que eu já vi até hoje, e eu falo pela minha experiência só, né, não é algo... É que cada veículo coloca os seus limites. Então, a maioria dos periódicos nos quais eu já vi, já publiquei, TCC, mestrado e doutorado publicados não são considerados autoplágio. Ok? Até mesmo os congressos. Ufa, eu fiz isso na minha dissertação. Não. Só que isso depende do que está sendo colocado lá. Existem periódicos que pedem para você identificar se aquilo já está disponível ou não num formato de trabalho de conclusão, mas normalmente, né, claro, cada caso é único, mas normalmente isso é permitido, não é nenhum problema. O que não se quer é que você publique, por exemplo, em 2, 3 congressos a mesma coisa, ou em 2, 3 periódicos a mesma coisa. Você está jogando aquela aguinha no feijão para fazer ele render. E vai, reciclando. Isso é mal visto. Se detectarem, se for na fase de avaliação, o artigo provavelmente vai ser rejeitado. Eu já peguei casos assim na RIC, e tive que rejeitar o artigo, reciclagem. Porque o artigo estava publicado em outra revista já, né?
Se for pego depois, aí pode ser que o artigo seja retirado do ar. É uma premissa que as revistas e os congressos costumam colocar, que se aquilo for detectado, algum tipo de violação, as regras que foram estabelecidas, eles tiram o seu artigo do ar. Pensando que hoje é eletrônico, né? Praticamente mais nada é impresso. Mas aí, nesse caso, vai depender do periódico, do congresso. Eu vou falar a minha experiência em engenharia elétrica. Eu nunca vi, dentre aqueles que eu consultei, essa restrição. Nunca vi. Legal. E tem uma outra pergunta, acho que até um pouco parecida com a do Marcos Vinícius, que eu já ouvi dizer que se você cita seguidamente o mesmo autor, é como se fosse uma configuração de plágio, porque é como se você estivesse se apropriando do raciocínio criado por aquele autor, mesmo que você coloque a referência, né, citando. Então, sei lá, eu tenho um capítulo, comecei o capítulo, fiz 5 parágrafos trazendo a visão daquele autor. Isso seria plágio? Ou depende do meu tom ali, do meu discurso no texto, né? Sim, pode sim ser enquadrado. É um pouco mais complexo de você provar, porque se você copiou uma figura, tá lá. É quase, né, indefensável. Está lá, está e acabou. Se você copiou um parágrafo inteiro, também está lá, enfim. Não, mas porque não é o caso de copiar. Mas aí você pode eventualmente ser enquadrado naquele terceiro caso, que seria o plágio de ideias. Tá. É claro que existe um limite não muito bem definido nesse caso ali. Né? Até onde vai? Você se baseou 2 parágrafos seguidamente num texto que tinha 80, né? Agora, se você se baseou todo o seu artigo na ideia do outro, não existe uma linha muito bem definida ali, infelizmente. Entendi. Bom, cada caso é um caso, né? E na dúvida, gente, evita. Né? Na dúvida, você evita. Não, só porque eu já ouvi dizer isso e ficou na minha cabeça, a gente aproveitar para tirar essa dúvida, né? Não, tranquilo. Tá bom? Obrigada, Kleiner. Ok. Obrigado a você. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Pessoal? Então, deixa eu só fazer uma observação. Avaliando, né, participando de avaliações de artigos para revistas ou para livros, em uma dessas participações em avaliação às cegas, né, eu senti alguma coisa estranha em um artigo que eu recebi. E aí eu peguei um software, que eu não me lembro qual foi, e coloquei lá e vi, e achei exatamente, praticamente tal qual, o que estava, inclusive o nome da autora. E depois eu consegui descobrir, realmente acabou não sendo tão às cegas, né? E a pessoa que tinha mandado para avaliação era realmente a que tinha escrito aquele outro que já estava publicado. O que ela fez? Ela mudou. Não foi nem um estudo de caso, o objeto da pesquisa somente, e já estava querendo uma outra publicação. É claro que eu rejeitei, né? Eu não sei a outra pessoa, porque era um par, não sei quem era a outra pessoa, eu rejeitei, e aí cai num outro dilema das universidades, dos institutos, porque é uma cobrança tão grande para publicação que as pessoas vão publicando, e se colar, colou, né? Sim. Não, fica por isso mesmo, né? Então, existe uma cobrança muito grande para a publicação, né? Pra você ter uma noção, eu não reutilizo sequer uma figura minha de um artigo no outro. Eu faço de novo. Se eu tiver querendo desenhar um cubo, eu faço outro desenho. Eu chego nesse nível, porque pode reaproveitamento de figuras de você mesmo, estou falando do próprio autoplágio, né? Sugiro, inclusive, não fazer. Chega nesse nível de detalhes. Então, assim, publicou, acabou. Caso encerrado, vai para a próxima. Mas o equipamento é o mesmo. Tira uma outra foto, faz algo diferente. Não reutiliza nem as mesmas figuras.
de um trabalho no outro. Eu recomendo nesse caso. Gostei da recomendação. Segunda-feira, eu e Marcos Vinícius, chamo de Vinícius mesmo, nós estávamos apresentando a tese, eu defendi em 2017. Nós estávamos apresentando e eu chamei para apresentar, porque eu falo que ele é o meu sujeito e eterno sujeito de pesquisa. Ele tem uma síndrome rara. Hoje ele não tem mais nenhum problema com a síndrome, né, Vinícius? Nós estávamos apresentando para a UFG, e eu tomei todo o cuidado também em colocar as figuras, porque tudo na tese está lá correto, né? E tem as citações no final, eu coloquei a tese, e a gente fala de Vygotsky o tempo todo, e a gente toma realmente esse cuidado, mas é claro que sempre pode ter um probleminha ou outro, né? E a gente vê, em alguns casos, e agora na pandemia, como está sendo tudo online, e a gente recebe os trabalhos também online, fica sendo até mais fácil, só um minutinho, fica sendo até mais fácil de detectar o plágio, né? Com Então, certeza. está sendo Com as muito ferramentas. com as ferramentas, então. Utilizem o CopySpider, ele pega muita coisa, já me ajudou. A versão gratuita mesmo, né? Não, é claro que quando chegar o Turnitin, e imagina que os coordenadores vão ter acesso, então os trabalhos maiores de conclusão, acho que a gente já vai ter algo legal ali. Mas para o dia a dia, trabalho do aluno, alguma coisa assim, algo da disciplina, algo que não vai passar por uma coordenação, aí usa um software como esse que já ajuda bastante. Se foi um Ctrl+C, Ctrl+V de algum site, ele vai pegar. Já é um filtro que vocês podem passar, né, com bastante facilidade. Uhum. Mas gostei muito, tá, da palestra, muitas indicações interessantes. Eu fui fazendo print de coisas, mesmo sendo gravado, eu fui fazendo print. E não sei, tem alguém mais que queira fazer pergunta? Se alguém quiser, depois depois do encerramento, eu posso mostrar um pouco mais de detalhes do EndNote, enfim, posso mostrar para vocês aí o potencial, tá? Aí eu tive que ser mais contido por causa do tempo também. Tempo. E eu gostaria de frisar que essas questões, principalmente relativas a autoplágio, elas ainda são um pouco relativas, tá? Gostaria de deixar isso bem enfatizado. Então, não quer dizer... Eu tenho esse comportamento, né? Alguém pode ter ficado assustado aí quando eu falei que não reutilizo nenhuma figura, mas eu tenho essa premissa, mas não quer dizer que se você fez também está errado, porque não existe uma linha tão bem definida do que é aceito ou não. Isso vai depender de cada veículo, ok? Também, particularmente, essa é só a minha opinião, se esquecer uma citação em um parágrafo, num texto que tem, né, 1.200 parágrafos, dificilmente caracteriza até erro material mesmo, né? Um erro de digitação, não condena todo o seu trabalho, ok? Apesar de, ao pé da letra da lei, basta um erro para você ser caracterizado como plágio. Mas a gente sabe que não é isso que vai, né, arruinar o seu trabalho. Isso não é para colocar medos desnecessários nas pessoas, isso que eu quero deixar claro também, né? Mas tenha um cuidado geral. Tenha um cuidado geral com o texto como um todo, com a ideia, né? Agora, tem uma seção dos trabalhos que essa não tem como você justificar, que são os resultados, tá? Seção de resultados de qualquer trabalho tem que olhar 20 vezes se for necessário. Porque não pode ter lá algo que não é seu, ok? Porque na introdução, na revisão, no referencial teórico, você pode até errar, você pode até se dar esse luxo. Agora, né, eventualmente, não pode errar em tudo, né, gente? Pelo amor, não tem como justificativa. Você pode até esquecer, cometer. Acho que na prática ninguém vai te crucificar por conta disso. Agora, os resultados não tem como. Resultados tem que ser autoral, tem que ser seu. Os resultados da sua pesquisa, não é do outro. Então, tem que tomar os cuidados com muito mais atenção. No resto já tem que ter atenção. Ali tem que ter atenção, eu digo até quintuplicada. Tem que olhar 5 vezes se for necessário para ter certeza de que não há nada de outro sem ser citado. Okay? Eu acho que ficou bem entendido, né, por quem participou.
E, Kleiner, quero agradecer por você ter compartilhado seu conhecimento com a gente, né? Numa tarde. Muito obrigada e espero que você venha a Colatina reconhecer o campus, né? Porque tem Eu muito volto. tempo que você não aparece aqui, tá Eu bom? volto. Para quem chegou depois, eu sou ex-aluno do Campus Colatina, Ele então é eu ex-aluno aceitei daqui. prontamente esse convite. Não tinha como, né, gente? E que bom que aceitou. Foi um aprendizado muito Depois a importante. gente Muito marca um obrigada. momento presencial aqui na Marlinda. Exato, isso mesmo. Obrigada, Kleiner. Foi ótimo. Ok. Um abraço para vocês. E Abraço. obrigada a todos que estiveram presentes, tá? Abraços e mais daqui a pouco, 17h30, tem outra palestra e É às 17, Marlinda. 17 e às 19 tem apresentações de ex-alunos de pós-graduação, tá bom? Já convido vocês. Tchau, muito obrigada, Kleiner, mais Ok. uma vez. Ei, Flávio, levantou a mão? Deixa eu ver. Pode parar a gravação, que a gente bate um papo.